Você está assistindo o vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. É o seguinte, como observar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, como graça e justiça na morte de Ananias e Safira? Você acredita que aquele fato que ocorreu por causa de uma mentira pode acontecer hoje e você vê graça e justiça naquilo? Assim, sendo bem vulnerável, né? Esse é um texto que a gente tem que lutar. Eu tenho que lutar com ele. Não é uma ou duas vezes que eu já me vi ali debruçado nesse texto e já escutei o pessoal lá que a gente estava comentando agora falando sobre ele e gera um certo incômodo. Só que ao mesmo tempo, eu penso que eu nunca vi isso acontecendo em mais lugar nenhum. Nunca vi. Não de forma nenhuma descaracterizo esse texto, de forma nenhuma. Ou tiro ele da minha Bíblia, de forma nenhuma. Na minha leitura de Atos dos Apóstolos está Atos capítulo 5, me gerando estranhamento. Só que aí o que eu vejo, né? A gente pode entrar até no assunto, que é como que eu pego Jesus, que é o objetivo, que não é o subjetivo, Jesus é a encarnação de Deus na pessoa de Jesus, e faço Jesus ser tanto o filtro do que passou, como a projeção do que está à frente. Então, quando eu leio, né, e acho que também é uma característica daqueles que a galera chama de hipergraça, só Novo Testamento, só lei de Jesus para frente. E assim, né, como que eu posso utilizar Jesus, que é um objetivo, que é a verdade, né, e fazer uma projeção para esse lado da frente também? Porque eu não luto só com textos do Velho Testamento. Eu também luto com textos do Novo Testamento. Então, assim, eu não tenho uma resposta aqui que eu vou te dar. Olha, eu penso isso e é ponto final. Não, cara, aquele texto me incomoda. Aquele texto me incomoda. Me incomoda em que ponto? Me incomoda, cara, porque eu não consigo fazer um paralelo. Crendo num Cristo que tem o poder de matar Ananias e Safira por causa de uma mentira. Eu vejo um Cristo que morre, né? Não que mata. Exato. E eu tenho muita dificuldade em pensar Deus como um ser capaz de matar dessa forma. E aí eu acho que é o conflito. O conflito. Porque na cruz, se eu não vejo o que Deus faz, mas quem Deus é, eu vejo um Deus que entre matar e morrer, ele morre. Eu vejo um Deus que, podendo matar, ele escolhe se entregar. Então, fazer uma interpretação a partir da cruz, né? Em Atos 5? Não é simples. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho dois deuses. Isso. É por isso que a hipergraça ou o antinomianismo, ele é terrível. Porque ou você... O que você tem que fazer? Porque tem muita passagem falando que Deus mata. Tem muita passagem falando sobre isso. Como que você vai fazer? Ou você ignora, como muitos fazem. Muitos ficam fazendo isso. Porque escolhem, salpicam os textos. Aí chega uma hora que você flerta com o liberalismo. E é o cuidado que precisa ter. Você flerta, porque não tem como. Não tem como. Ou você faz um salto cognitivo ali, fica ignorando, porque tem muitas passagens falando sobre isso. Aí chega um ponto que você tem que fazer isso. Não, eu tenho que ignorar isso aqui. É isso. Mas eu posso fazer um comentário sobre isso? Isso, essa é a pergunta. Sim, porque quando eu fujo do embate do capítulo 5, eu não me torno defensor da hipergraça? Sim, olha só então. Acho que tem 2 domingos, mais ou menos, que eu preguei lá na Por Amor uma mensagem lá em Deuteronômio. Fui lá para Deuteronômio, onde Deus começa a falar com o povo de Israel a respeito dos despojos da guerra. E quando você lê aquilo, você, né, em 2022, lendo aquele texto, Deus está falando, olha, vocês vão invadir um território lá, e se vocês ganharem a guerra, vai ter umas mulheres lá. E você pode achar uma mulher bonita. Se você achar uma mulher bonita, pega ela, deixa ela raspar o cabelo dela, leva ela para sua casa, deixa ela chorar por 1 mês. E depois você vai despir ela e vamos chamar, né, sendo bem franco, ter relações sexuais com ela. Ok, você olha para esse texto de 2022 para lá, você fala, gente, que primitivo. Como assim? O que tá acontecendo? Só que se você põe o pé na história lá, aquilo é um avanço extraordinário. Por que aquilo é um avanço extraordinário? Porque na época não tinha regra para despojos. Faz o que você quiser. Essa mulher era mulher de inimigo. Deita com ela a hora que você quiser, não precisa deixar. E o raspar o cabelo, por exemplo. O que é o raspar o cabelo? Respeita o luto. Deixa ela chorar 1 mês, ela perdeu o pai, pode ter perdido o filho na guerra. Então, quando a gente lê de 2022 pro texto, parece que é primata, primitivo e esquisito. Mas você põe o pé no texto, você fala, uau, apareceu
Havia humanidade, né? Havia humanidade e apareceu um Deus que se preocupa com o luto de uma mulher que perdeu seu filho numa guerra. E que era considerado, talvez, por Israel como inimigo. Né? Então, quando eu vou pro texto e eu começo a ler, vamos falar, né, do Primeiro Testamento, por exemplo. A gente vê lá o textos narrando como se Deus estivesse pedindo para matar crianças. Todos nós... E Deus muda? Não. Jamais. Também acredito que não. Não muda. Deus não muda. Deus é imoral? De forma alguma, cara. Deus não é imoral. Se Deus não muda e não é imoral, a gente pode acreditar que ele poderia pedir hoje para alguém aqui matar uma criança? Ele é um salmo precatório, né? Ele tá ali falando, representando o próprio Deus, né? E ali ele tá expressando a vontade de Deus, que era punir aquele povo por conta de seus pecados. Se Deus não pode fazer mais isso hoje, significa sim que ele converteu. Nós temos um Deus que converteu. Não, mas aí onde eu chego com isso, né? Eu olho assim, então tô lendo esse texto. Pô, eu não acredito que Deus seja imoral ou que ele tenha desvio de caráter, nem que ele seja monstruoso. Por que eu não acredito que Deus é monstro? Porque Jesus me salva de um Deus monstro. Então, na perspectiva, tendo Jesus como filtro do que ficou, Jesus, a luz de Jesus, o evangelho de Jesus, acaba que faz filtros. Né? Então, o que eu vejo, né, pastor? Assim, ó, Deus não muda. De forma nenhuma. Deus não é imoral. Então, eu preciso rever a maneira que eu aprendi a ler esse texto. E aí é a hora que eu vou tratar Jesus como chave hermenêutica interpretativa. Jesus precisa fazer um filtro do que passou e Jesus precisa ser a projeção do que virá. Como olhar? Porque o grande problema está aqui. Como Giuseppe vai dizer, a hipergraça, ainda os defensores da hipergraça, sem saber, defende Atos capítulo 5 como um Deus irado. E para que vocês tenham essa ideia, a hipergraça acredita que Ananias e Safira não foram mortos por Cristo. Foram mortos pela instituição e por um líder legalista. Exato. Eu acho que... Eu preguei quinta-feira na minha igreja, Romanos 12, que Paulo fala que a gente deve o amor ser sem fingimento. E ele conclui, odiai o mal. Odiai o mal. Então, a ira de Deus é a justa retribuição divina à maldade humana. E, já que todos os homens são malignos, Deus, ele pode retirar a vida de qualquer um. Por isso que eu não posso matar. Se eu mato uma pessoa, eu estou roubando a vida daquela pessoa que não é minha. O suicídio também é pecado, porque a minha vida não é minha. Por que Deus não peca quando ele mata? Porque tudo é dele. O ar que eu respiro é dele. Ele não pode cometer pecado. E então ele, em sua ira... A ira de Deus não é descontrole humano, como nós vemos em relação aos seres humanos. Não é descontrole, é a justa punição de Deus em relação à maldade. Por isso Paulo fala em Romanos que nós devemos odiar o que é mal. Então eu acredito que o que acontece hoje, hipergraça, antinomianismo, é que é como se Jesus no Antigo Testamento fosse mal, Deus fosse mal no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele enviou Jesus e falou, nossa, o que a gente fez? E converte. É claro que, quem em sã consciência diz isso? Apenas alguns, vai. Marcião, ou os liberais. Marcião disse, e retirou, inclusive. Mas é o que a gente está debatendo. O dogma deles é que, não, a gente crê que Deus é irado. Mas a prática da pregação e da vida é essa, é que parece, não posso, Deus não se ira mais. Pastor Azevedo, Vitor Azevedo, quem matou Ananias e Safira? Pedro, um líder legalista, a igreja ou Jesus? Cara, eu segundo a sua opinião, para mim é o que eu disse. Eu luto com esse texto, eu me debato com ele o tempo inteiro e eu não consigo, igual quando o pastor Rodrigo falou, né? Eu não tenho problema nenhum com esse texto. Eu tenho, eu confesso que eu tenho, mas jamais diria que jamais arrancaria o Atos 5 da minha Bíblia e nada disso. Pregaria? Cara, eu já preguei Atos 5, só que aí eu fui por um outro caminho, né? Fui por um caminho de você ser transparente e pra que mentir pra Deus? Por que Deus não pode te ver por completo? Então fui por aí, né? Agora, tratar da morte ali, da morte, assim, os jovens arrastando os corpos. Exato. Sobre isso, porque exato. A hipergraça, o teor da hipergraça é pegar o texto que deveria ser anunciado e omitir. Sim, não, eu lembro até que eu falei, você era livre para dar o que você quiser. Por que você tá mentindo falando que tá dando mais? Você tá querendo aparecer para quem? Então, eu já usei o texto.
Né? Mas eu não consigo... o que eu não consigo fazer uma leitura a partir do Deus revelado em Jesus para mim fica complicado. Jesus é a expressão exata. Jesus é o definitivo. Jesus é o objetivo. Para mim, o resto tudo é subjetivo. É por isso que, quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo uma narrativa histórica, ali representada pelo povo de Israel. E, por exemplo, lá no começo bíblico, você vai ver o povo de Israel falando coisas sobre Deus que você consegue identificar em qualquer imperador da época, faraó da época, no caso, usando a nomenclatura. Faraó. O mais poderoso é o faraó. Deus deve parecer com isso daí. Né? Essa é a leitura que eu faço. Mais pra frente, não, Deus, quando você leu os primeiros momentos, Deus pune você porque você desobedeceu a ele. Quando você chega ali na Arca de Noé, por exemplo, Sodoma e Gomorra, Deus já está punindo porque a gente não sabe fazer boa relação. Deus está punindo o ser humano porque o ser humano não tá fazendo para o outro aquilo que não queria que fizesse para si mesmo. Então você vê que já mudou. Não é um Deus, desobedeceu a Deus, vai morrer aqui, Deus vai abrir um chão que você vai cair. Agora não, peraí. Deus está punindo, Deus está irado com a forma que eu trato o pastor Rodrigo, com a forma que ele trata. Não é que feriu o ego de Deus. Não, poxa vida, vocês não conseguem ser humanos. Mais para frente, por exemplo, Jeremias, né, Isaías, Jeremias ali um pouco mais adiante, já está chamando Deus de marido. Então eu penso que existe uma progressão na consciência humana a respeito de Deus. E quando Jesus aparece, ele não converte Deus. Jesus converte o Vitor a respeito de Deus e salva o Vitor também de construir um Deus à imagem do Vitor. Então, o Vitor não gosta disso. Eu pego um texto bíblico e projeto um Deus que não gosta. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. O Vitor não gosta... O que a igreja faz muitas vezes? A igreja não gosta dessa pessoa, desse tipo de pessoa. Não gosta desse segmento de pessoa. O que ela faz? Pega o texto, projeta um Deus que não gosta e exclui a pessoa. Em nome de quem? De Deus. Entre essa questão que o senhor colocou, pastor, que Deus, a gente tem a nossa moral e Deus não cabe na nossa. Eu fico com essa... Eu fico lutando com isso. Eu não quero construir um Deus à imagem do Vitor que caiu. Deixe Deus falar sobre si mesmo. E para mim, Deus fala sobre si mesmo na pessoa de Jesus. Tudo que não passa naquilo que Jesus propõe sobre Deus, para mim, precisa ser colocado ali de lado. No final, Atos 5 está uma discussão. Por quê? Porque Atos 5, Pedro diz: vocês não mentiram a Deus nem aos homens, mas o Espírito Santo, a última dispensação, que o hipergraça acredita que o Espírito Santo tem o poder de convencer e etc. Maximiza, né, eu não estou dizendo sobre o conceito, mas ali, literalmente, quem matou? E esse é o grande problema. Então, e ali, veja o crime. Vamos arredondar aqui em valores. Eles pegaram um terreno lá, venderam por 100 mil. Deus mataria hoje? Com certeza. Ele pode fazer o que ele quiser. Eles pegam lá o terreno por 100 mil, venderam o terreno por 100 mil e trouxeram apenas 50 mil para a igreja. Essa mentira não foi uma mentira que prejudicou ninguém, pelo contrário, eles trouxeram dinheiro, mas ofendeu a glória de Deus. Então, assim, em se tratando de níveis, se houvesse níveis de pecado, poxa, uma coisa tão pequena, e Deus matou. Olha, ainda que trouxe. Trouxe e Deus matou. Posso sugerir, segundo o pensamento do senhor, Mocini? Sugerir. Imagine dois indivíduos, época da graça. Nós estamos na época da graça, Atos 5. Eles decidiram, como exemplo, o senhor deu 50 mil reais, etc. Trouxeram metade. Quer dizer que o que foi condenado ali não foi o preço ou o valor que eles trouxeram, mas sim a atitude que fizeram, que foi a mentira. Exatamente. Ok? A pergunta que não quer calar. Se o indivíduo hoje congrega numa igreja, e essa igreja, o hipergraça não acredita no dízimo. Muitas das vezes, a condição da hipergraça não acredita no dízimo. Se esse indivíduo acredita no dízimo e ele recebe um salário, e nesse salário ele deposita menos do salário, ele está mentindo, sim ou não? Sim, com certeza. Dentro da confissão dogmática... Se ele ganha 10 mil, vai lá dar o dízimo, dá 500, tá mentindo. E a pergunta que não quer calar, Deus mata hoje do jeito que matou em Atos capítulo 5? Ele pode a pergunta para você. Isso. Mas claro que pode. Isso. Agora, a pergunta não é nossa, mas peraí, ele não fez isso agora. A pergunta é a seguinte: quando a gente fala, por exemplo, sobre eleição, né? A gente fala, poxa, Deus elegeu, o calvinista acredita que Deus elegeu alguns e salvou a todos. E salvou alguns. Deus condenou a todos, salvou alguns. Por exemplo, há um barco com 100 pessoas e todas elas são criminosas. Deus envia um barco para salvar aquelas pessoas, mesmo assim. Envia um terceiro, um quarto barco e todas elas dizem assim: não te quero.
Não te quero, não te quero. E aí, ainda assim, Deus fala, não, vou eleger um, vou salvar um. A pergunta que quer calar não é por que ele salvou um, a pergunta é por que ele não condenou todo mundo. Todos são pecadores e todos poderiam e deveriam ser mortos. Em relação ao que Deus fez ali, a pergunta não é porque ele matou aquele homem que mentiu. A pergunta é porque ele não matou todos os outros ainda que estão mentindo sistematicamente. Ele poderia fazer e ele ainda não fez, dando chance ao arrependimento. Eu já penso assim, que Deus pode tudo, mas o amor não pode tudo. O amor não pode tudo. Deus pode tudo, mas o amor não pode tudo. O amor não pode. Quem ama pode menos. Abre mão. Quem ama pode menos. Sempre. A gente tá com o seu filho aqui, com certeza você já deixou de fazer coisa porque ama ele. Uhum. E eu com a minha esposa em casa, ela passou muito mal, né? Os primeiros 3 meses. Ela ainda tá meio devagarinho e tal. A gente tá no 4º pro 5º mês. Mas, cara, por amar ela, eu não tinha algo que poderia acontecer que eu não tivesse disposto a abrir mão, porque quem ama pode menos. Então eu vejo Deus dessa maneira. Ele pode tudo, ele pode tudo, ele pode tudo e não deve explicação pra ninguém, nem pro Vitor. Não deve explicação pro Vitor. Mas o que é o amor podendo tudo? Eu acho que o amor é o limite, né? Se a hipergraça é a ausência de limite, então ela vai contra completamente o caráter de Deus, que tem limite. Deus tem os seus limites no seu amor, penso eu.